Em nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro Palavra de Emmanuel tem por título Deus. Católicos, protestantes e espíritas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Querem todos que Deus lhe pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresenta e nos revelando Pai amoroso e justo, à espera de nossos testemunhos de compreensão e de amor. A flor é um apelo à sensibilidade, induzindo-nos a reverenciar a perfeição excelsa que distribui amor e beleza em todos os recantos do caminho. A ciência infatigável procura agora a matéria padrão, a força-origem simplificada, da qual crê emanar em todos os compostos, e é nesse estudo proveitoso que ela própria, afirmando-se ateia, descrente, caminha para o conhecimento de Deus. É curioso notar que o próprio Cristo, em sua imersão nos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer problema inoportuno e inadequado. Não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe simplesmente nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus? Perde-se o alicerce da fé nas sombras dos ervos insondáveis. Disse aí que o primeiro impulso da planta e do verme à procura da luz não é senão o anseio religioso da vida, em busca do Criador que lhes instila o ser. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigenda e toda corrigenda aperfeiçoa. A frase inicial do estudo de hoje, é uma frase que está no livro Vinha de Luz, é uma frase que é uma bomba para a gente. Católicos, protestantes e espíritas, colocou todos no meio. Tá? Eu duvido que alguém aqui que assista esse vídeo consegue se colocar fora desse grupo. Só se for uma pessoa que se declara ateu ou se declara uma das religiões do Oriente, mas normalmente nós somos católicos, protestantes ou espíritas. E todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento de discórdia, como se trouxesse, por que você pensa daquele jeito, você adora de um jeito, você interpreta de um jeito. E ele fala, querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogito de pertencer a Deus. É uma bomba para todos nós. Porque a gente tem que começar a entender uma coisa. Quando a gente pega uma estrutura de ensino básico, a gente vai entender que um aluno, por exemplo, de matemática, ele nunca vai poder ingressar num estudo de equações de segundo grau, por exemplo, se eles não passarem antes pelas operações mais básicas, se não souberem fazer continha de somar, continha de diminuir, de multiplicar e de dividir, não vai saber o que é b ao quadrado menos 4ac, não vai entender essa parte de equação de segundo grau. Não vai entender mesmo, definitivamente não vai. E nós aqui na Terra estamos vivendo uma etapa, que é a etapa de aprendizado nossa, é aprenda a amar ao próximo como a si mesmo. Ponto. Enquanto a gente não aprender isso, a gente simplesmente não vai seguir caminho, não vai seguir jornada, vai ficar repetente, até que reúna requisitos mínimos de respeito, de amor. Aí você vai falar assim, mas então ninguém nesse mundo está salvo, foi salvo durante todo esse tempo? Eu falo aí que se engana. Jesus sempre, ele nunca enganou a gente, ele sempre disse assim, a porta da perdição é larga, a da salvação é estreita. Sempre disse isso. Muitos, os chamados, poucos os escolhidos. Quem consegue chegar nesse ponto, passa pela porta e deixa na retaguarda nós, que ainda estamos aqui, um brigando com o outro, achando que um está certo, que o outro está errado, esquecendo que a regra áurea é o amor ao próximo como a si mesmo. E eu vou bater mais uma vez, enquanto eu não aprender a respeitar o pastor evangélico com todas as suas ovelhas, não aprender a respeitar o padre com toda a sua, me fugiu o nome agora, todos os seus fiéis, enquanto eu não aprender a respeitar o espírita e os vários ramos
do cristianismo, já que a nossa cultura aqui ocidental é de maioria cristã, e vou além. Enquanto a gente não aprender a respeitar até as outras culturas que não são cristãs, a gente não vai sair do caminho e vai continuar achando que nós somos os eleitos, que nós vamos ser arrebatados, que o reino dos céus pertence única e exclusivamente a Deus e que Deus segue os nossos caprichos. Então é uma coisa para a gente meditar bastante, porque ele coloca para a gente depois na frase seguinte: a mais elevada concepção de Deus é aquela que Jesus apresentou como Pai amoroso e justo, que espera nossos testemunhos de compreensão e de amor. É isso. Aí a gente fica naquela coisa do ciúme, né? Ora, o pai é do jeito que eu acho. E o teu pai não é o mesmo que o meu. Como assim? O que Moisés veio falar lá atrás, Deus é um só e é pai de todos. O que Jesus veio falar assim, ó, nenhuma das minhas ovelhas se transviará. Nenhuma, ele está falando nenhuma das ovelhas. E a gente tem que aprender uma coisa, aquela lição do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, da festa que é feita quando o filho retorna, através do arrependimento, volta para casa, ela pode acontecer aqui no mundo de carne, pode acontecer no mundo espiritual. Porque é outra coisa também que é uma coisa até absurda para efeito de evolução da inteligência e de sentimento no século XXI, é você acreditar que Deus te condena para o inferno eternamente. Como se ele, perfeito do jeito que é, fosse criar alguma coisa defeituosa. Ah, deu defeito, eu vou jogar fora. Nenhum de nós a gente vai ser jogado fora nunca. A gente está sendo exposto aqui, ó, o tempo todo a trabalhos, a situações que vão promover evolução, progresso para cada um de nós. Depois ele vem falar para a gente, né, vai falar, ó, a flor é um apelo à sensibilidade, induzindo-nos a referenciar a perfeição excelsa. Eu vou falar assim, não só a flor. A flor é uma beleza quando você descobre que você pode trocar sentimentos com ela. Eu, por exemplo, tenho uma aqui na porta da minha casa que eu chego a pegar a folha. Eu pego a folha assim e procuro jogar todo o meu sentimento para aquela planta. Mas a minha cadelinha aqui também tem uma missão muito especial também. Porque a cadela, ela vem pedir carinho, ela vem dar amor, independente do que aconteça. Independente do que aconteça mesmo, aquele dia chovendo, que você está com uma determinada roupa para passear, para sair, e de repente ela não desconhece essas barreiras, ela vem na sua direção, pula em cima de você para querer buscar carinho, para poder buscar independente. Então, tanto a planta, a flor, como o animal também tem sua missão. A ciência infatigável procura agora a matéria padrão, a força origem, né? Tudo que acontece, né? E ela mesma acaba se afirmando ateia, descrente, mas vai caminhando para o conhecimento de Deus. E vem falar para a gente, é curioso a gente anotar que Jesus esteve aqui entre a gente e em momento algum ele deixou que qualquer problema atrapalhasse ele, inoportuno, inadequado. Ele não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim, simplesmente chamou de nosso Pai. Indicou os deveres. Qual o dever de cada um de nós? Aprender a amar o próximo como a si mesmo. Gente, a gente na doutrina espírita vai chamar Deus, como está lá na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, a maior inteligência que existe no universo, do pluriverso, chame como quiser, e a causa primeira de todas as coisas. Mas cada um chame do que quiser. Enquanto eu não aprender a respeitar a sua maneira de entender Deus também, eu estou muito longe do aprendizado básico, daquela continha de somar que daqui a pouco lá na frente vai me permitir fazer equações mais complicadas. Mas nós temos o livre-arbítrio, a gente pode escolher quanto tempo a gente ainda pretende ficar na retaguarda desses conhecimentos. Desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus? Perde-se no alicerce da fé, lá para trás. Mas a gente pode dizer que o primeiro impulso da planta, do verme, à procura da luz, acaba sendo uma busca pelo Criador. Deus é Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, ele dá corrigenda e toda corrigenda aperfeiçoa. Termina de maneira brilhante o texto de hoje, mostrando para a gente, ó, tudo que acontece nesse mundo, a gente gostando ou não, é para o nosso bem.
É o Pai que está concedendo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.